Fala, galerinha, bem-vindos a mais um MetaCast, tudo bem com vocês? Ó, vocês estão me vendo com a mesma camisa já faz 3 episódios, porque a gente tá gravando bastante episódio por dia por causa do final do ano, tá? Então, me desculpem. Mas vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer a vocês que estão aqui assistindo a gente. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho, para vocês poderem receber a notificação que a gente tá sempre postando os episódios às 8 horas da noite, de terça e quinta-feira. Agradecer aqui, claro, ao canal, ao Jean, ao Jorge, a todo mundo aqui que faz isso aqui acontecer, que são verdadeiramente magos aqui da arte deles, e principalmente a Coinlivre, porque sem o patrocínio da Coinlivre, isso aqui nem existiria. Tendo dito isso, vamos lá. Isso aqui vai ser muito estranho para mim, tá? Mas vamos lá. Eu trouxe aqui uma pessoa para vocês, para poder conversar com vocês, que eu conheci, entre aspas, já conhecia antes, mas que eu fui conversar de verdade mesmo no último NF Talks. Lembra? Um daqueles eventos que eu sempre falo para vocês, vocês têm que ir, porque lá tá todo mundo, tá todo o pessoal todo lá. Se vocês têm interesse sobre o mercado, alguns mercados específicos, né, arte, blockchain, tecnologia e tal, vocês tinham que ir. Então, essa pessoa é uma das pessoas que a gente firmou lá uma parceria que eu tô trazendo aqui para poder entrevistar. E é muito estranho falar desse jeito, porque a gente gravou antes do episódio que vai ficar depois para vocês. Então, eu vou tentar fazer um malabarismo mental aqui para ver o que dá certo e o que não dá certo, né, Biel? Porque, pelo amor de Deus. Mas, enfim, então, para começar essa história, Biel, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Prazer enorme. Cara, vocês estão vendo aqui, eu acho que... Bom, vocês vão ver, ele tá com a camiseta da Crypto Use, mas... Cara, o Biel é um cara que... Não tem nem como falar, ele não é investidor serial, ele é um empreendedor serial. São várias empresas, nem sei quantas, depois a gente pode falar sobre isso se você quiser, são 5, 6, 7 empresas. Muito bem sucedidas, é um cara que está muito bem no mercado. E dado que depois do nosso hiato a gente resolveu trazer empreendedores para cá para poder falar um pouquinho mais com vocês sobre o que um pouco da trajetória deles, eu acho que a minha ideia aqui é, para esse primeiro bate-papo, imaginando que é o primeiro bate-papo, falar um pouquinho sobre a tua trajetória, né, as empresas que você abriu, onde você está botando mais atenção hoje, e aí depois a gente fala um pouco mais de mercado, pode ser? Com certeza. E mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, cara. Com certeza. Vamos lá, eu acho que seria bacana a gente explicar desde o princípio de como que surgiu tudo isso, essa questão de empreendimento e tudo mais. Vamos lá. Eu comecei muito cedo a gostar de matemática, cara. Eu comecei a gostar muito cedo de matemática. Igual você falou, a gente teve a questão que a gente pegou e entrevistou o Guri aqui. E aí, de certa forma, o Guri, ele tinha um certo déficit ali para ele ver a hora. Eu já era aquele cara que gostava muito de número, então eu já comecei muito cedo. Porque com 6 anos eu já sabia ver a hora nessa parte. Então, sempre gostei muito de números, sempre gostei muito de matemática. Com 7 anos, cara, quando eu tava ali por volta da primeira série, eu comecei meus estudos. E ali, a professora já, naquele tempo ali, a professora já viu algo a mais. A professora queria me passar pra 4ª série, eu estando na primeira série, por causa do quê? Eu já tinha essa expertise com números e eu também era muito bom com português. Então, na minha base de ensino, não era para mim estar numa primeira série. Era para mim já estar pulando para uma 4ª série e eu estar começando a o quê? Crescer já com as crianças ali, 3, 4 anos mais velhas ali, mas com a mesma base de ensino. Isso, minha mãe na época, ela falou, pô, acho que não vai ser muito bom para ele, porque ele vai estar com crianças mais velhas. E talvez essas crianças mais velhas tenham uma maldade que ele não tem ainda. Isso. Foi maldade, é malícia. Malícia, né? Uma malícia, assim. E, pô, uma criança de 7 anos. Aí você começou a pegar a boné de abarreta. Essa época ainda os demorou um pouquinho. Os óculos Juliette. Essa época demorou um pouquinho ainda. E aí, leque? Falar o quê? Caralho, leque. 11 anos de idade, moleque, assim. Exatamente. Aí, pô, imagina, pô, uma criança com 11 anos, ei, truta, qual que é? Mas aí, a gente começou a trajetória e foi na 4ª série, cara. Na 4ª série, minha escola, ela nunca tinha ganhado nenhum prêmio expressivo. E a gente conseguiu levar essa escola pro regional, a gente ganhou o regional e depois a gente foi ali pro estadual. Cara, foi fantástico, porque a gente conseguiu ficar em 2º lugar, cara. E, tipo assim, a gente teve ainda uns probleminhas ali, uns atritos até, porque a gente perdeu por pouquíssimos pontos na época. E eu sei que, cara, eu tenho certificação hoje nessa escola ali com meu nome e tudo mais. Que legal, mano. E é uma coisa que, tipo assim, eu fico muito orgulhoso, porque eu pude contribuir um pouquinho para aquela escola. Futuramente, eu saí dessa escola, eu fui para outra escola,
E também ganhei premiação lá, inclusive, Não, de isso é legal, matemática porque também. dado que hoje, dando só um spoilerzinho pra vocês, você tá no mercado de tecnologia, independentemente se deve ou não, o ponto não é esse, é interessante que, tipo, a gente sempre fala que a base da tecnologia é lógica, Uhum, né? exatamente. E essa lógica é uma lógica numérica, matemática. Exatamente. Então faz muito sentido que uma pessoa que seja muito bem sucedida, assim como você é, com tantas empresas, no mercado de tecnologia, tenha uma base de lógica muito forte, lógica matemática. Exatamente. Então, pô, faz sentido até agora. Entendo. Exatamente. Aí, né, nessa questão, né, a gente foi evoluindo, né, aí eu já tava, por exemplo, na questão da sexta, sétima série aí, mais ou menos. Tivemos essa segunda premiação, né, e na época, eu lembro que eu era um cara já bem esforçado nessa questão, e eu falei pro meu pai, falei, poxa, eu quero comprar um videogame, E era um PlayStation 3 na época, eu lembro bem disso. Ô, louco. E aí... Custava um carro. Era um Corsa. Na época, o PlayStation 3. Poxa, quem tinha um PlayStation 3 era, tipo assim, era o deus do bairro. Era o cara que era foda no bairro. Os amiguinhos tudo lá em casa Os moleques pra jogar. tudo fazendo... Exatamente. Fazendo fila na porta pra poder jogar, né? Aí, né, pô... Virou famoso que tinha Play 3. Falei, vou tentar fazer alguma coisa, né? Aí meu pai, não, tenta fazer alguma coisa pra tu conseguir também, né? Que eu já tinha... Até falei no outro podcast aqui que eu já tinha enganado meu pai, né? Falando que ia virar São Paulino por causa de um videogame anterior, que era o Play 2. Não, eu sei que tua família não é rica, então não era uma coisa tipo assim, pai, me dá um Play 3. Tá bom, toma aqui um Play 3 e um Corsa. Não era assim que funcionava, eu tô ligado. Ele deu quando eu prometi que ia ser São Paulino. Até hoje eu sou santista. Você deve ser o santista mais novo que eu conheço. Eu falei disso do Gil há 3 episódios atrás, mas pelo amor de Deus, cara. É o mais novo. O resto tudo é seu avô. Eu conheço alguns vivos ainda. Isso é então, bom. Tá vendo? Tá vendo? Isso é bom. Tá vendo? Mas vamos lá. Então, aí eu falei, poxa, queria comprar um videogame, né? Aí até meu pai, ele Pessoal que vai no orientou. estádio é fruto de necromancer, né? Basicamente, você ressuscita o pessoal que era torcedor do Santos pra Pô, poder mas visitar. a galera tem energia, o pessoal do Santos. Tem, até te convido um dia pra ir lá com nós na torcida. Tá na praia o dia inteiro. Tô brincando, é zoeira, gente, é zoeira. É brincadeira. Aí, vamos né, lá. cara? Aí meu pai foi lá, tinha explicado essa situação, né? Na época, meu primo, ele tinha uma loja lá no centro de São Paulo. Pô, eu falei, tem a loja Loja de... Ele tinha uma loja de eletrônicos na parte de ramo de alimentação de energia. São fontes, carregadores, essas coisas assim, transformadores, inversores. Tá bom, legal. Aí, cara, meu primo falou, poxa, eu tô precisando de alguém aqui pra vir ajudar aqui na loja e tudo mais. Aí eu falei, cara, eu tô fazendo nada aqui, tenho um tempo de sobra aqui, em vez de ficar jogando bola, em vez de ficar jogando videogame, vou lá trabalhar. Nessa eu fui lá trabalhar. Comecei como puxador, que, pra quem não entende, aquele puxador é aquele cara que fica panfletando na rua. Cara, no primeiro dia, eu fiz R$30, cara. Como é que você vende uma coisa tão técnica como... Bom, você acabou de falar o que teu pai vendia. Como é que você vende um negócio tão técnico assim? Ó, meu pai, ele não era placa de caixa de som, gente, quem quiser... Como assim, velho? Por incrível que pareça, meu pai, ele não era do ramo ainda na época. Meu pai trabalhava no Extra. Meu pai trabalhava no Extra. Entendi. Ele trabalhava com... Ele era chefe de seção de em padaria. Tá, mas ele já era bom na questão de oferta. Não, faz sentido. E aí, o que acontece? Eu lembro que na época, eu comecei, R$30 um dia ali. Tinha dia que não fazia muita coisa, mas aí tinha dia, tipo, final de semana, R$400, R$500. Pra um moleque, pelo amor de Deus, moleque, nossa, eu olhava aquilo aí e falava, cara, eu tô no paraíso, E foi onde que eu comecei a aprender. Porque não só eu vendia pro cliente, como eu levava aquele cliente até o balcão, que eu tinha o trabalho do quê? Eu tinha o trabalho de levar aquele cliente até o balcão e eu ficava prestando atenção no diálogo, na conversa entre o vendedor e o cliente. Então eu era simplesmente aquele cara que fazia a ponte do cliente para o vendedor. E aí eu comecei a prestar atenção e foi onde que eu comecei a aprender a forma técnica de conversar com os clientes. E aí fui me aperfeiçoando, não só no ramo de alimentação, de energia, mas também em outros ramos. Eu lembro que na época a gente teve uns contratempos, aí meu primo, ele teve que fechar a loja, infelizmente, só que aí tinha um outro cara, que é, inclusive hoje eu considero, tipo, parceirão meu hoje, inclusive... Foi o meu único, assim, trabalho mesmo. Porque quando eu comecei a trabalhar pro meu primo,
Eu falei, pô, é um bico. Mas aí eu comecei a trabalhar pra esse cara, que eu considero ele muito hoje, que é o Tafarel, é um parceiraço, meu parceiraço. Porque muitos hoje saem do Goleiro da trabalho... seleção brasileira, inclusive, tô brincando. muitos zoam disso. Mas hoje eu considero muito por quê? Porque hoje tem pessoas que saem do trabalho e simplesmente saem brigadas, saem, poxa, que cara me explicou. Não, esse cara me ensinou muita coisa, cara. Esse cara me ensinou muita coisa. Tinha ali seus 13, 14 anos. Certíssimo. Eu nunca saí brigado de nenhum trabalho meu, muito pelo contrário. E cara. isso é importante Aprendi porque... e continuo usando até hoje todos os meus ex-empregadores como parceiros, tal, para poder, enfim, fechar serviço junto, fechar contrato junto e tal. Porque isso aí evolui, né, cara? Faz o cara evoluir e não fecha uma porta, né? Até porque, pô, o cara vai lá, hoje, ele ainda tem os seus empreendimentos ali no mercado e, cara... Sempre que eu posso lá, passo lá, tomo uma cerveja, brinco com ele, a gente conversa. Às vezes vou até na casa dele. Mas por quê? Porque é uma pessoa muito especial pra mim. Porque foi uma pessoa que me ajudou nessa evolução. Certo? Ele era um cara que, tipo nem assim... pai, né? Mas enfim, exatamente. É um pai do ponto de vista diferente de negócios, de muitos. tal, sei o quê, mas te ensinou da mesma forma. Então, eu concordo, cara. Diferente de muitos, cara. Na época, eu lembro que, tipo... Ele falava pra mim assim, Biel... Você tá aqui porque eu fazia um horário que era meio puxado, que eu vinha de Guarulhos, cara. Tinha vez que eu ficava 2 horas no ônibus, indo pra Santa Efigênia ali pro centro de São Paulo. E aí eu pegava, trabalhava, saía de lá 4, 5 horas da tarde, tinha que pegar, já sair direto e ir pra escola. Chegava ali, suas 11 horas, 11h30 ali em casa, tinha que comer, era meia-noite, meia-noite e meia ali, cara, eu tava indo dormir pra acordar 6, 7 horas da manhã pra fazer aquele corre de novo. Não, que é legal você falar, porque assim, é um puta perrengue que muita gente enfrenta hoje no mercado tradicional, Com certeza. Uma faxineira, enfim, que é a mesma coisa, né? E o ponto é o seguinte, das pessoas que eu conheço, que eu trouxe aqui, assim como você, teve que patinar, teve que sofrer, teve que perder tempo, infelizmente, com transporte e tal, só o quê, pra poder chegar onde é que tá hoje. Então, isso não é demérito absolutamente nenhum. Então, a minha história foi um pouco diferente. Eu também, para poder trabalhar, demorava 1h30 para vir, 2 horas para voltar, mas eu estava no meu próprio carro. Pô, o cara é privilegiado. Tudo bem, pode falar o que quiser sobre mim, mas ainda assim, não tem muito como escapar. Se você quer entregar valor para o seu cliente, você vai ter que, de alguma forma, abrir mão de alguma coisa. No meu caso, era tempo. Independente do dinheiro, né? Porque não é questão de ser uma ou 2 conduções até o teu cliente, né? O tempo que você está perdendo, tal, sei lá o quê. Então, enfim, mas isso acontece. Com todo empreendedor não tem jeito, cara. Prestador de serviço como eu, não tem jeito, cara. Você tem que abrir para poder... Senão você não abre cliente, não tem como. Exato. Ou você acha que você vai ser um prestador de serviço, um puta tecnólogo, ou um consultor que nem eu, que sempre morou na Paulista e pode atender o cliente aqui do lado. Não existe isso, cara. Você não paga essa conta de jeito nenhum. Para mim, hoje, pagar minha conta de moradia, vida, sei o quê, já é difícil. Com a carreira toda que eu tenho, imagina para uma pessoa que está começando. Então, essa fantasia de que você vai começar e poder atender seus clientes e pegar logo de cara, sem ter esse custo de tempo ou de dinheiro, é fantasia mesmo. Exatamente. Minha opinião, tá? Desculpa. Fiz uma... Não, mas é fantasia mesmo. Ó, mas uma coisa é bem importante, por quê? Porque hoje em dia muitas pessoas pensam assim, poxa, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Mas hoje, muitas pessoas, elas já estão na fase adulta, elas já nem necessitam mais de estar na escola, certo? Porque na época eu estava no ensino fundamental, médio, desculpa, estava no ensino médio. Então eu tinha que ir para o trabalho e depois eu tinha que ir para a escola. Então, tem muitas pessoas hoje que falam assim, mas eu não tenho tempo para estudar. E, cara, uma coisa é fato, a gente não pode negligenciar a questão dos estudos. Porque sem a gente estudar, a gente não consegue ser nada. A gente não consegue ser nada. Eu tinha minhas ambições ali na época, eu tinha meus sonhos, eu corria atrás, mas por quê? Porque eu não queria também preocupar meus pais, certo? E aí, automaticamente, eu não fiz o quê? Eu fui inteligente de não desistir dos meus estudos. Claro, a gente tem um estudo hoje que não é lá aquelas coisas no Brasil, mas esse é o ponto, eu tô adorando isso, você falar, porque assim... Tem muita gente que acha que assim, a pessoa, teve uma oportunidade de trabalho e aí no segundo ano do ensino médio vai lá e abandona os estudos para poder trabalhar. E aí aparenta para os demais que ele abdicou de estudar para poder trabalhar. Não é isso. O que eu tô ouvindo aqui é uma coisa que eu acredito demais. Você não abdicou de estudar.
você abdicou, me corrija se eu estiver errado, você abdicou do modelo tradicional de estudo para poder trabalhar, mas ainda assim como eu, estuda 3, 4 horas por dia, que nem um desgraçado. Você não parou de estudar, você estuda que nem um desgraçado. Mas não na maneira tradicional, porque na maneira tradicional te impedia de trabalhar. Tô errado o que eu tô falando? Não. E Porque isso é que eu uma fiz coisa também. interessante. Eu, de fato, estudei, fiz faculdade, tal, sei lá o quê, mas eu senti falta de poder ter mais tempo para poder estudar o que deveria ter sido para trabalho. Né? Então, mas isso é uma coisa bem interessante que você tá falando, porque eu lembro que até na época, depois, um pouquinho mais pra frente, eu fiquei até um pouquinho mais rebelde, quando tava ali naquela fase da puberdade, querendo arrumar uma namorada, querendo sair um pouquinho com os amigos. Eu lembro que nessa época eu abdiquei da questão de você... inteiro. Então, abdiquei da questão de eu sair, de eu me divertir nessa época. Eu falei, poxa, eu tenho um objetivo maior. E quando eu conquistei aqueles objetivos, que era um videogame, era ter um celularzinho novo e tal, eu lembro que eu dei uma relaxada. Conquistas suas. Então, aí vai vendo onde que levou essa história. Eu lembro que eu dei uma relaxada. Nessa época, eu lembro que começou a crise, cara. Começou a crise. A gente já tava ali no segundo governo da então presidente Dilma na época, e a gente começou a passar por um perrengue no Brasil. Muitas pessoas sabem que naquela época não foi uma coisa fácil. E aí eu vi meus pais tendo muita dificuldade. E aquele cara lá que eu falei lá no começo, lá, o Tafarel, ele era um cara que me incentivava muito na questão do quê? Ele falava, Gabi, eu gosto muito de você, te enxergo um bom vendedor, te enxergo um bom empresário no futuro. Cara, isso aqui, hoje, você tá comigo, você é meu melhor cara de frente aqui. Só que é o seguinte, eu quero que você pense pro futuro. Eu quero que você empreenda. Eu quero que um dia você abra a sua loja. Eu quero que um dia você tenha seu próprio empreendimento. E era um cara que me incentivava bastante. Mentor. Exatamente, puta mentor. E aí, cara, ideia vai, ideia vem. A gente teve essa questão aí da crise. Na época, eu lembro que meu pai e minha mãe estavam passando por uma dificuldade muito grande. Que, cara, a gente passou um Natal, mano, talvez até meio chato contar isso, mas, pô, foi um Natal que eu, meu irmão e minha irmã, a gente tá comendo bolinho Ana Maria ali, se divertindo ali, achando, tipo assim, que a vida era bela ali, meus pais ali meio ruim de situação financeira, né? Cara, foi uma época ruim na nossa vida. Foi uma época ruim. E, tipo assim, eu peguei, na época, eu lembro que eu vendi videogame, na época, pô, fui até no mercado lá, comprei mó caro lá, 1 quilo de carne lá. Mas são coisas da vida, são etapas. Nisso, eu já tinha aquele aprendizado, né? A gente já sabia vender, já tinha aquela experiência com essa pessoa ali. E aí ele já tinha algumas lojas no mercado. E aí eu falei pro meu pai, poxa, por que a gente não tenta abrir uma loja? Aí meu pai, poxa, é interessante. Loja do quê? Tá falando do quê? Loja de ramo de alimentação, que era ramo de energia, fonte, carregador, essas coisas assim. A alimentação? Quando fala alimentação, o pessoal pensa pão de queijo, é beleza. alimentação elétrica na parte. Cara, aí eu lembro que na época meu pai, poxa, é interessante, vamos sim. E aí a gente tinha uma casa, certo? Era a primeira casa que meu pai tinha comprado na época, e a gente colocou essa casa para venda, pra gente depositar todas as fés. Você imagina, eu tinha ali por volta dos 14 a 15 anos na época, meu pai vendeu a casa pra depositar a fé dele numa ideia de um garoto de 15 anos praticamente, e porque a gente não tinha outra opção, cara. Teu pai é um herói. Então, aí, vai vendo, a gente conseguiu, na época, fazer um negócio na casa, foi um negócio bacana, e quando a gente fez esse negócio, a gente tava indo pro centro de São Paulo. A gente tava indo pro centro de São Paulo e foi onde que a gente tava indo pra uma galeria que a gente já tinha meio que o caminho andado, que por mais que a gente tinha vendido a casa, dava pra abrir uma loja, só que não era uma loja assim charmosa, sabe? Era algo que a gente ia começar bem do zero mesmo. E minha mãe falou assim, oxe, eu tô ouvindo a voz da minha tia, que é a irmã dela, no caso. Tô ouvindo a voz da minha tia. Aí, oxe, como assim? E a gente olhando pra um lado, olhando pro outro, oxe, não... Você tá doida, mãe? Aí fala, não, tô ouvindo a voz dela. Isso em que ano? E aí, isso daí era cerca de 2014, mais ou menos. Tem uns 12 anos, mais ou menos. Eu tinha pra 14 pra 15 anos. Tinha 2012 pra 2013. Tá. Aí, cara, a gente foi lá, minha mãe olhando pra um lado pro outro, do nada minha tia atravessando do outro lado da rua. Só que, tipo, poxa, não tinha como minha mãe ter ouvido a voz dela. Acho que foi algum sinal, né? Tu tá falando de uma pessoa que tá morta? Não,
Essa Que daí pessoa, a gente ela tem tá que trazer viva. mais gente aqui pro canal pra poder... Essa ela tá bem decifrar. viva, ela tá bem viva. Ah, bom, né? Não tinha como ela tá lá. Tá ouvindo a voz de uma pessoa que não É que tinha ela como tá. tava Falei, pô, muito longe, assim, tá pra morta minha essa mãe tá pessoa, ouvindo pelo a amor de voz, entendeu? Ela tava muito longe, assim. Eu falei, poxa, mas não tem como minha mãe ter ouvido a voz, porque, pô, ela tá do outro lado da rua. A gente, tipo assim, olhou assim, poxa, viu ela. E aí foi nisso, poxa, a gente tá aqui no centro e tal, né? Daí foi lá, a gente falou, a gente tá vindo ver alguns boxes aqui, algumas lojas, né? E aí minha tia falou, poxa, mas por que vocês não falam com o Antônio, que era meu tio na época, falecido hoje já, né? Aí falou, fala com o Antônio, poxa, a gente tá vendendo uma das lojas lá, a gente tá passando o ponto lá porque a gente tá com muita loja, a gente não tem como ficar, mas o ponto já tá pronto, já tem clientes. Aí a gente pegou, olhou e falou, poxa, entre pegar um ponto que a gente ia começar do zero e uma loja que já tem nome... Cara, investimento muito menor, né? Então, E como é de exatamente. família, não tem que pagar luva, né? Nada Então, disso. Beleza. exatamente, a gente já não tinha toda essa burocracia. Foi onde que a gente foi lá, trocou ideia com meu tio na época, e a gente foi lá adquirir o nosso primeiro empreendimento, né? Que foi uma loja de fonte de alimentação no centro de São Paulo. Eu lembro que nessa época foi até um período que começou bem, depois ficou meio conturbado, daí depois ficou bem de novo, e depois teve várias tretas, vai vendo? Cara, a gente começou ali, a gente foi lá, abriu esse empreendimento, tudo bacana. Os primeiros dias foi meio devagar, daí depois a gente foi investindo, foi rodando assim o produto, e a gente enfrentou uma crise, né, que foi o impeachment da Dilma em 2014. E aí nessa época, foi a primeira época onde que eu tive uma relação com o Bitcoin. Por quê? Porque a gente teve o quê? A gente teve um problema do quê? De crise de liquidez no mercado, a gente teve um problema de que o mercado não estava trazendo rendimentos para quem era empreendedor naquela época. E aí eu olhei aquele ativo, Até falei, porque poxa... Dilma, né? Então, Eu exatamente. não quero ser político aqui, mas, né? Se a gente pudesse fazer um ranking dos piores políticos, seria o pior. Aliás, pior não, porque agora o Lula conseguiu bater isso, né? Conseguiu bater de novo. Conseguiu, graças a Deus. Ele pegou o troféu, né? De ser o pior presidente do Brasil em termos de tudo, né? Os índices dele estão piores do que os índices na época da pandemia, mas enfim, vamos lá. Então, ok. aí eu Dilma fudeu todo mundo. Dilma Sabemos muito bem como ferrou funciona. muita gente, né? Beleza. Aí eu lembro que na época, eu incomodado com aquela situação, eu comecei a pesquisar sobre investimentos, pesquisar sobre o mercado. Aí, poxa, eu achei o Bitcoin. Nisso eu tinha um amigo meu que ele era do ramo de tecnologia, ele já era de informática. Eu não era de um ramo tão tech, eu era, tipo assim, aquele cara gamer. Eu gostava de jogar um game, eu já tinha aquele videogame, eu já tinha aquele computador, eu gostava um pouquinho, sabe? Aí o que acontece? Cara, naquele meio tempo, eu pesquisei ali sobre esse tal de Bitcoin, né? Pra mim era, tipo assim, nossa, um investimento. Só que um investimento novo no mercado. Perguntei pra esse amigo meu que ele já entendia mais sobre informática. Isso, essas questões. 2000 e... Era 2014 pra 2015, Caramba, cara. muito novo. Então, Cara, eu sabia de Bitcoin desde 2000... Bom, pouquinho. 2000, talvez isso aí, mais ou menos, um pouquinho menos. Mas eu comecei a entrar no mercado, foi em 2016. uhum. Então, assim, pro pessoal começar a entender realmente como é que funcionava, cara, isso foi muito cedo. Então, Caramba. e tanto é que na época é tão bizarro que esse amigo meu, ele minerava Bitcoin, cara. Ele minerava Bitcoin. E aí ele foi lá, ele me falou na época o seguinte, poxa, dá alguma coisinha, mas é muito pouquinho, isso aí não vale nada não. Só gasta energia elétrica. E na época ele ganhava, tipo assim, coisa de 10 bitcoins, 15 bitcoins por mês. Olha só, ele falando assim, poxa, dá 150, 200, 300 reais por mês lá, bitcoins tirando por mês. energia elétrica. Deu olhando assim. Gente, Hoje, poxa. tem muita gente aqui no canal, eu vou ter que dar um... Que não... A gente optou por parar de falar só de blockchain e vir pro mercado normal, empreendedores, financistas e tal. Mas a gente tá falando de uma coisa que... Naquela época, se esse teu exemplo, esse cara tivesse ficado com 10 bitcoins por mês, por um ano... Ele teria 6 milhões hoje. 120 bitcoins. Cada bitcoin hoje está valendo 100 mil dólares. Multiplica aí, vocês estão aí em casa. Quanto que daria 120 bitcoins a aproximadamente 100 mil dólares hoje, em reais? Voltando. Quer que eu responda? Oi? Não, pode responder. É só para ativar a curiosidade do pessoal. Imagina isso naquela época. Mas vai lá.
Aí, na época, eu lembro que, poxa, ele falou pra mim, eu falei, poxa, esse cara, ele é um pouco mais entendido do que eu. Ele já tem uma bagagem de mercado e já entende sobre tecnologia mais do que eu na época. Eu falei, tudo bem, vou procurar outras coisas. E foi onde, na época, eu comecei a conversar com meu pai, a gente começou naquele All Invest. A gente começou na Bolsa de Valores. Pô, pegava ali 100, 200 reais e ia aplicando. A gente começou a investir. Começamos a investir nessa época. Eu lembro que aí as coisas começaram a melhorar gradativamente. E aí foi onde que... Foi um bom momento também para esse mercado. Exatamente. Que quando veio o impeachment da Dilma, assim, a gente pensou assim, poxa, agora vai quebrar. Só que a gente já tinha quebrado. Eu sou o oposto, né? O governo do Temer, assim, não tô falando pró-Temer, não é isso não, mas aqueles 2 anos foram muito bons para a economia. E o governo que veio depois teria sido 1000 vezes melhor se não tivesse a pandemia, né? Nada disso, mas assim, enfim, de qualquer forma, foi muito bom para quem estava nesse mercado. Uhum. E aí foi ali naquele momento, a gente foi lá, a gente viu que a gente já tinha enfrentado o olho do furacão. E a gente começou a estudar essa questão de ações. E aí a gente olhando ali, poxa, tudo baixo, tinha uma impeachmentada. Eu estudei economia austríaca e ciclo econômico por 6 anos, 7 anos. E de tudo que eu estudei, dado que o meu background tá só que nada do que eu estudei faz tão sentido ou é tão poderoso quanto a experiência que você teve. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Porque você está me falando uma coisa que eu vejo nos livros, você está me dando um exemplo literal do que acontece na vida real. Isso é muito legal, cara. Dá pra fazer uma tese em relação a tudo que aconteceu contigo. Muito legal. Fico feliz de estar servindo como um exemplo para você. Não, claro, para mim não, para todo mundo que tá assistindo. Porque o objetivo do canal é, de fato, tem muito canal que quer entreter. Claro que, tipo assim, a gente quer poder divertir o pessoal, tá? Mas o principal ponto aqui é poder ensinar, né? O pessoal poder usar isso aqui como base para poder construir mais case. Para mim, o meu trabalho que eu tenho hoje, quanto mais case eu souber, melhor. Eu espero que o pessoal que esteja assistindo a gente seja a mesma coisa. E o teu case, puta, mano, conversa completamente com tudo que eu acredito em termos de economia. Então, e isso é uma coisa importante até que você citou aqui, porque geralmente, o que acontece? O que eu falo para a grande maioria das pessoas que estão assistindo, aquelas pessoas que me seguem, aquelas pessoas que conversam comigo. Uma coisa é a gente estar no mercado altista, a gente está ali com uma ascendente positiva e a gente investir no mercado. Outra coisa, a gente tá pegando uma crise, porque a gente teve 2 crises em menos de 15 anos no Brasil. A gente teve uma quebra financeira, que a gente teve o impeachment da Dilma, e a gente teve uma pandemia que arrebentou o país. E a gente tá tendo uma terceira agora, de certa forma, não criticando o governo, mas... Mais crítica no governo? Mas não pessoa, também elogiando... Mas é geral, que assim... Né? Exatamente, mas não também elogiando, porque hoje a gente tem uma situação que não é agradável para as pessoas no Brasil. Muitos falaram assim, vai melhorar, só que, cara, a gente só tá regredindo. E isso é uma coisa que, de certa forma... E se você não confia ou não acredita no que a gente tá falando, só pesquisa lá, hashtagzinho, Janjômetro, do Guto. Só pesquisa, a gente volta a falar. Só que, de certa forma, isso aí não é ruim. Por que eu falo que não é ruim? Muitos vão falar, nossa, tá defendendo o governo, tá defendendo as coisas erradas que aconteceram. Não. É porque nos momentos ruins, a gente vai lá, a gente se sobressai, a gente se renova, cara. A gente tem que buscar novos ares, a gente tem que buscar novos patamares. E essa ideia de que quando a gente enfrenta algo ruim, a gente consegue aprender com o quê? A gente tá enfrentando uma fase ruim e nessa fase geralmente quase nada dá certo. E aí a gente começa a tentar, até acertar. Até acertar. Nessa época eu lembro que a gente começou a investir em ação, a gente foi tentando. Hora ganhava, hora perdia, hora ganhava, hora perdia, hora ganhava, hora perdia. Foi assim por cerca de 3 anos. E aí, eu lembro que nessa própria época aí, minha mãe chegou e falou pra mim, poxa, por que tu não estuda sobre essa tal de blockchain? Eu acho que isso aí vai ser bom no futuro. Eu vou falar de novo, tem que trazer sua mãe pra cá. Porque ela é visionária. Eu acho que é um dos primeiros exemplos que eu tenho de quem, da geração de cima pra baixo, falar sobre uma tecnologia. Então... Que tem a ver com, claro, tecnologia aplicada, óbvio, tal, enfim. E também tecnologia financeira. É um dos primeiros casos que eu vejo. Eu lembro que na época ainda ela falou pra mim assim, por que você não estuda isso aqui? Eu acho que isso aqui vai ser bom.
Só que tá com um cara que vai ser o futuro. Quantos anos você tinha nessa época? Isso aí foi em cerca de 2019, tem uns 5 a 6 anos, mais ou Sim. menos. Eu tava pra 20 anos, mais ou menos, na época. Caramba, você é muito novo. Tava novo pelo amor de ainda. Deus. A gente falou sobre isso no outro capítulo, mas é Uhum. impressionante. É impressionante. Eu lembro que, tipo assim, eu comecei a estudar, comecei a pesquisar sobre isso. Cara, pra quem não tá entendendo o que a gente tá falando aqui agora, porque a gente já se conhece, eu já falando de uma pessoa que... Vocês estão ouvindo todo o histórico dele, no caso, né? Que em 6 anos, 5 anos, mais ou menos, de 5 lá pra até 6 agora, anos. tem... Quantas empresas? Você falou 7 empresas? 7 empresas hoje. Que ele podia parar de trabalhar. Tá tudo bem. Tá resolvido. A vida dele, dos filhos dele, dos netos dele. E não é porque ele especulou no mercado de Bitcoin e do nada ficou porque, sem competência nenhuma, ele só botou alguma coisa e ficou... Não. São empresas que prestam serviço para vários mercados diferentes. Então, gente que estão... Puta vida. Se eu pudesse resetar minha vida... Porque, olha... Cara, realmente, meu... mas foi através de A gente tá muito contando parte da suor. sua história aqui, mas assim... Não. Sorte sem competência não existe. Com certeza, Não com existe. certeza. E aí, vamos lá, vamos recapitular aqui. Nessa parte, eu lembro que, poxa, foi erro. Vamos buscar o que a gente tem de ensino aqui no Brasil hoje. E foi onde que eu iniciei um curso do Senai, cara. Eu lembro que, poxa... Bela instituição, por sinal. Eu falei, pô, Senai tem um nome expressivo no Brasil. Sim, sim. Vou tentar, né? Sim. Minha cara de decepção. Porque na época, a blockchain ela era algo tão inovador, a grande maioria não sabia como é que funcionava. E eu fiz um curso chamado Blockchain Fundamentos. Cara, esse curso era 28 horas. Eu terminei em 2 dias, eu fiquei topado. Topado, que eu me entreti tanto naquilo, que eu falei, poxa, gostei disso aqui. Eu já tinha tido aquele contato com Bitcoin, já tinha visto que meu amigo ali de 2015, ele estava errado. Aí eu falei, poxa... Vou investir O problema nisso aqui. do TDAH é esse. Quando Eita. você entra no hiperfoco, você vai numa velocidade, é uma Ferrari. Exatamente. Aí dá pra se frustrar. Exatamente. Não que o curso seja ruim, mas você pode se frustrar porque você não consegue, não tem ninguém que acompanhe seu ritmo. Isso é verdade. Isso pode Mas acontecer. é aí que tu falou. Eu prestei tanta atenção naquilo ali, eu consumi tanto aquilo ali em 2 dias, cara, que eu falei, eu quero mais. Isso aqui pra mim não dá, eu quero mais, eu quero mais. Foi onde que eu comecei a pesquisar. Aí eu achei uma escola. Até que então você não tinha nenhuma empresa sua. não tinha, eu tinha a empresa do ramo de energia, Tá. certo? Ok. Só que na época já Energia, o já pessoal tava... entendeu assim, placa energética solar. Não, Uhum. tipo, a gente tá falando de energia de power bank e tal, esse tipo de Isso, coisa. carregadores, essas Belezinha. coisas, inversor, transformador. Isso era B2C. Porque Uhum. você fala energia, normalmente é B2B, né? Então, você tá falando de B2C, mais ou menos. São Exatamente. soluções tecnológicas, vamos lá, Uhum. derivadas para produtos que vão atender o B2C, o consumidor final. Exatamente. Era isso que você tinha até então. Exato. Aí eu lembro que, cara... E hoje você tá com, sei lá, 7 empresas. Então, o que aconteceu e é em 3 sinistro. anos para virar 7 empresas? E é sinistro, porque, tipo assim, quando eu abri a empresa de tecnologia lá, de, tipo assim, de ramo de energia elétrica, qual que foi o meu primeiro pensamento quando eu abri aquela empresa com o meu pai lá, quando eu estava com 15 anos? Isso aqui é uma solução para o mercado. Por que que é uma solução para o mercado? Você não utiliza hoje seu celular sem um carregador. Você não utiliza hoje seu notebook sem um carregador. Uhum. Então, eu pensava o quê? Eu estou oferecendo uma solução para aquele que quer carregar o produto dele, para aquele que quer utilizar o produto dele O elétrico. que é padrão em São Paulo. Todo Uhum. mundo precisa disso. Ponto. Exatamente. Ok. Então, é um mercado que tem muita coisa, tem muitos clientes. Então, foi onde que eu tive esse incentivo. E quando eu comecei em blockchain, foi mais ou menos a mesma ideia de fundamento. Porque quando eu comecei em blockchain, eu fui lá, tive esse curso de Senai. Agradeço 1 milhão de vezes o Senai, porque foi o gatilho inicial. Por mais que não Muito legal. tinha tido Boa. um conteúdo técnico na época, que o conteúdo, igual eu falei, ele era um conteúdo e que não ele tem era até hoje, bem não tem até limitado. Você Exato. pode pegar uma FEI, pode pegar um ITA, você pode pegar um INSPER, que é a minha faculdade, tá, só que... Cara, você tem, tem um gap de conteúdo que tá faltando. Não tem livros sobre isso ainda. Tem muita coisa que tá faltando no mercado. Acabar importando mais o professor, o mercado que o professor está incluído, para você poder tirar algumas dúvidas tal, e poder se... Enfim, de alguma forma, tentar imputar os seus problemas e as suas dúvidas dentro daquele curso, dentro da expectativa que você tem de tirar aquelas dúvidas com aquele professor especificamente, com aquele curso. Enfim, isso é uma coisa normal, expectativa normal,
Mas o mercado é muito novo. Não dá para achar que... Desculpa aqui, tá? Não tem a ver com você, de maneira geral. Que um mercado começa a ficar relevante em 2019, e em 2020 você tem as 5 pós-graduações específicas com 120 professores, uma coisa que nem existia no ano anterior, cara. Não tem como. Exatamente. E é verdade. E eu sei porque eu procurei. E não tinha. Hoje já tem. Hoje já tem. Estamos falando de... Quando eu tava procurando assim ativamente, a gente tá falando de 2021. Quando eu falei, pô, eu já sei onde eu quero fazer meu mestrado, porque eu já tenho um curso que é quase um mestrado e tal. Queria fazer um mestrado específico e tal, técnico. Queria poder achar. Eu fui procurar isso de verdade em 2021. Aí eu achei 1 ou 2. Mas eu já tinha entrevistado e falado com outras pessoas que não tinham achado absolutamente nada. E é normal, cara. É um mercado novo. Não tem livro para você ler, cara. Eu até falo aqui, cara. Vou mostrar pela segunda vez aqui em seguida. Nem deveria. Mas, cara, esse aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Ótimo livro. É o primeiro livro, literalmente o primeiro compêndio jurídico que existe sobre blockchain. É o primeiro. Precisou de 48 escritores, juristas, advogados para poder fazer isso aqui acontecer. Desses já entrevistei 20 aqui no canal. Ponto é, isso aqui não existe em nenhum outro lugar do mundo, isso aqui é só Brasil. Para isso acontecer, foram 5, 6, 7 anos do pessoal estudando para poder fazer um compêndio que fosse isso aqui. De pura Cara, blockchain. estamos no começo do mercado, velho. Não tem informação ainda suficiente para isso. Não é que nem biomedicina, que sempre está se atualizando, mas você tem muitos especialistas que estão lá se atualizando. Aqui não tem. É uma dor de gato pingado. E ainda que o Brasil seja o país mais desenvolvido nesse tipo de assunto. Tanto a parte jurídica dele, financeira e tributária, e principalmente a parte tecnológica. Nós somos exemplo no mundo inteiro. Ainda assim, cara, tá no começo, velho. Ainda hoje, esse exemplo que eu dei foi de 2021, mais ou menos por aí. 2024, 2025, ainda tá no começo, cara. Então, exatamente. Exatamente. Mas voltando a... Recapitulando um pouquinho aqui. Naquela época, eu lembro que eu fiquei muito fascinado com a questão do que era blockchain. E eu comecei a pesquisar um pouco mais. Eu falei, poxa, vou atrás de algum curso, vou atrás de alguma coisa específica. E eu falei, poxa, vou tentar uma faculdade. Não tinha faculdade disso aí no Brasil, cara. Eu pergunto agora, você achou alguma coisa? Aparentemente Eu não, achei né? um EAD. Eu achei um EAD na época, que era um professor que ele era brasileiro, de uma empresa dos Estados Unidos. E ele começou, tipo assim, eu peguei aquele curso uma vez na Black Friday. Aí eu lembro que foi uma formação de engenheiro blockchain. Falei, poxa, tava na Black Friday lá, apareceu aquilo ali pra mim, tipo, do nada. Eu falei, vou tentar, né? Vou tentar, já gostei de blockchain. Minha primeira experiência com blockchain de verdade, cara, foi olhar pra tudo aquilo que eu tinha aprendido no Senai. Eu olhei assim, pera, o que eu aprendi aqui era X, mas o que eu tô aprendendo aqui é Y. Aí eu peguei, foi uma semana pra mim digerir. Totalmente diferente? Foi totalmente diferente, porque foi uma semana pra mim digerir tudo aquilo que eu já tinha aprendido no Senai e aquilo que eu tava aprendendo. E aí foi onde que eu comecei a aprender o que era blockchain de verdade, porque o ensino do Brasil, ele tava, de certa forma, um pouco ultrapassado, e aí já tinha muitas coisas novas. E aí eu falei, poxa, eu vou ter que desaprender aquilo que eu já tenho como conceito do que é uma blockchain pra aprender o que é novo. E aí foi onde que eu comecei na área. Exatamente. Ou adaptar para poder tentar criar algumas soluções para esse mercado que o mercado não está adaptado ainda para poder receber do ponto de vista acadêmico. Mas em termos de solução, se você já tem um mercado potencial ali que está precisando de uma solução e você sabe como resolver, não importa se a academia está ou não de acordo com o que você está fazendo, ok, então vamos criar uma empresa, alguma solução ali. E é aí que começa a história. Então vamos lá, só para deixar claro, parece que tudo que eu falei contigo até agora foi meio que um prelúdio para alguma coisa acontecer. Parece que você está jogando um videogame, isso aqui foi só o tutorial, só que é um tutorial de 40 minutos. E eu acho que o objetivo disso que a gente faz, toda vez que eu trago alguém aqui e tento entender um pouquinho da história da pessoa, é para que as pessoas possam entender que, tipo assim, não importa se você fez faculdade ou não, de onde você veio ou não, o caminho das pessoas que chegaram onde estão agora, que eu estou entrevistando aqui, é um caminho tortuoso, sim, mas que vai para um certo, enfim, para uma certa direção que faça sentido para cada uma das pessoas. Deixa eu tirar o etéreo daqui.
Ponto é, o objetivo dessas entrevistas que eu faço é explicar para vocês por onde as pessoas passaram para poder mostrar onde elas chegaram. Porque não adianta eu falar como é que isso aconteceu. É bom que as pessoas falem. Então, tendo dito isso, você está no momento agora que você tem uma porrada de empresa. Que você aprendeu com todo o seu passado. Então, vamos juntar tudo que você falou até agora e vamos pro finalmente. Tudo que você me contou, tudo que a gente já discutiu antes, os bastidores, inclusive, que não estava gravando e tal, fizeram com que você tivesse a coragem necessária para poder abrir algumas empresas, para poder atender alguns mercados. Então, eu queria que você pudesse, de maneira geral, o que você faz hoje? O que as suas empresas fazem hoje? Que mercados que você atende hoje? Vamos lá. Hoje, eu estou focado no atendimento de um mercado diversificado. Hoje a gente tem muitas empresas que vai lá, por muitas das vezes, o cara investe muitas das vezes no mesmo setor. E a gente tem sempre aquela questão, a gente nunca deixa os ovos na mesma cesta, certo? O que acontece? Hoje, por ter essa expertise com o mercado tecnológico e já ter essa expertise também com o mercado de empreendimentos, o que eu faço? Eu invisto em diferentes ramos. Você, pessoa física? Eu, como pessoa física, se falasse pra mim hoje, Gabriel, o que você investiria? Quem é Gabriel? Gabriel. Você é Biel. O Biel. O Not Found. De quem não consegue decorar nenhum nome, não. É Biel. Então, Pronto. Quem não consegue encontrar no mercado. É Biel. Vamos lá. O que acontece? Se perguntasse pra mim hoje, Biel, em qual empresa você investiria hoje? A pergunta é muito fácil e objetiva. Eu investiria em uma empresa onde eu não tenho aporte ainda. Porque não adianta, por exemplo, eu pegar uma empresa hoje, por exemplo, de pagamentos, e aí eu investir de novo numa empresa de pagamentos. Porque eu vou colocar 2 ovos na mesma cesta. Eu estou investindo em pagamentos, eu estou investindo em tokenização, eu estou investindo em game, eu estou investindo em entretenimento. Poxa, qual área que tu não investiu ainda? Saúde, cultura. São 2 áreas, por exemplo, que eu não investi hoje. Tanto é que eu sou doido hoje para ter 2 projetos. Um na cultura, um na saúde. Na saúde, eu tenho alguma expertise nisso aí, até porque quando eu comecei a cursar, eu fiz alguns projetos de detecção de câncer através de inteligência artificial. Então, hoje, talvez, se aparecer alguém que seja fascinado na área, seja bom de inteligência artificial, talvez eu invista em algum projeto que seja voltado à área de saúde. E o que você traz para dentro? Vamos lá. Dentro da sua carteira. Não, nem carteira de investimentos, tipo assim, 3% que eu invisto aqui, não. Não. O que você traz para dentro da sua operação? Né? Porque você tem, até onde eu sei, você tem várias empresas que você opera. Uhum. Pode ter algumas que seja 100% operação, é sua, você está no dia a dia, outras seja menos do que isso e tal. O que você traz para dentro do seu conjunto de operações e o que você investe externamente, vamos dizer assim, sem você ter que cuidar de absolutamente nada? Vamos lá. Na questão de investir externamente, eu gosto muito de investir no mercado financeiro. Tá Fato. bom. O mercado de criptomoedas eu adoro. Tanto é que tem pessoas que geralmente, eu incentivo a estarem vindo comigo até, porque eu tenho um copy trade hoje, tô iniciando um copy trade, né? Que eu comecei um projeto que é do auxílio ao milhão. E esse projeto tem nada mais, nada menos que você começar com R$600 e você chegar a R$1 milhão. Em cerca de 40 dias a gente transformou R$600. Ele chegou a bater 36 mil. A gente teve um loss semana passada. Só que a gente já tá recuperando, já tá chegando em quase 30 de novo. A gente teve um loss de quase 10 mil reais aí, a gente já tá chegando em 30 de novo. Esse é um dos meus hobbies, adoro investir, adoro o mercado. Alô, pessoal que já veio aqui, o pessoal Stefano, o Vila, enfim, a Yara, o pessoal que já veio pra cá, tá mais ou menos nesse mercado, muito legal. E aí, na parte das empresas, o que eu sempre penso? Eu penso que uma coisa é fato. A gente pode, com dinheiro, comprar qualquer commodity do mundo. Claro. Exceto o tempo. O tempo, ele é primordial para tudo. A gente não tem como comprar tempo. Então, o que eu faço é sempre o quê? Eu olho o que eu tenho hoje, eu analiso e eu faço o quê? Eu faço sempre um desenho. Porque quando eu aprendi a ser um engenheiro,
eu aprendi a desenhar projetos, certo? Eu aprendi a desenhar projetos. E quando a gente aprende a desenhar projetos, a gente fala assim, poxa, mas isso aqui, ele serve para esse, ele serve para esse, ele serve para esse. Então, a gente acaba, às vezes, criando uma solução que pode servir para um projeto seu, só que no seu caso, quando você tem mais de uma empresa, você pode implementar essa mesma solução para 1, 2, 3 projetos e você acaba otimizando o tempo. Então, geralmente, quando eu penso por todas as empresas hoje que eu participo. E é justamente sobre isso que eu queria dar uma expandida aqui. O pessoal que ouve a gente é empreendedor, o pessoal que quer aprender e empreender, entender um pouquinho mais o que a gente faz para poder ter algumas dicas de mercado e tal. Enfim, se você pudesse, entre as empresas que você tem hoje, não importa se você é majoritário ou minoritário, acho que não tem julgamento nenhum nisso, o que cada uma faz, de maneira geral? O que cada uma faz? Vamos lá. Temos a Tokenizly. E qual é o nome, né? Exatamente, qual é o nome? Temos a Tokenizly, ela é uma empresa de tecnologia, soluções de tecnologia e intermediações. A gente tem a CryptoUse, que é uma das que é fantásticas hoje, que ela oferece uma solução hoje para você poder interagir em comércio. Se você, por exemplo, você quer pagar ali, o comerciante ele tá te vendendo um produto, você quer pagar em USDT. Você consegue pagar em USDT e essa pessoa vai conseguir receber no Pix ou até mesmo em USDT, se ela assim preferir, certo? A gente tem a Blockpad, que é ela... Pera. Como é que a CryptoUse se conecta com carteira pessoal de empresas, B2B? Simplesmente o seguinte, você vai lá... As empresas, o lado vendedor e comprador, criam uma carteira dentro da CryptoUse, é isso? Hoje a gente tem parceria com a Binance Pay, a gente tem parceria com a BitGet Pay e a gente está fazendo a parceria hoje com a GatePay, que inclusive está sendo implementada hoje. Então... Tá bom, eu vou dar um exemplo aqui que eu nem deveria dar, acho que assim, eu não sei se eu vou me ferrar aqui. Mas enfim, vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma negociação agora que está sendo fechada de mais ou menos 12 milhões de reais, beleza? Uhum. Então eu tenho um comprador de um certo produto que a gente está desenvolvendo via Coin Livre e custa 12 milhões de reais mais ou menos. E ele vai pagar isso em um USDT. Uhum. A solução que a gente tinha hoje é o seguinte, beleza, a gente entrega esse ativo para você, simultaneamente você paga isso em USDT, e aí a gente ia colocar os intermediadores, pessoas, tal, tudo isso na MetaMask. Porque é o que tinha. Porque nem todo mundo confia na Binance. A sua solução ajudaria a fazer isso acontecer de uma maneira mais... Ó, vamos lá. Melhor. Tu citou mais até... melhor é foda, né? Tu citou Enfim, até um melhora. spoiler futuro. Hoje Mas o ponto é, eu tô dando um exemplo real mesmo, tá? Eu nem sei se eu poderia falar sobre isso, cara. Bom, enfim, vamos lá. Tu citou um spoiler futuro, porque esse produto, inclusive eu que tô como header desse produto, e a gente está desenvolvendo essa lógica, por quê? Porque a gente tem a Binance, a gente tem a BitGet, a gente tem a Gate. Só que é o seguinte, aquele cara que não confia, por exemplo, numa exchange hoje, como que ele fica? A gente Eu não confio nem na MetaMask hoje, porque eu acho que Então. é muito fácil de ser hackeada, tal, sei lá o quê. Exato. E veja, essa transação que eu tô falando é uma transação entre Hong Kong e aqui no Brasil, enfim, é sobre carbono. Uhum. E isso tem que ser simultâneo, obviamente, e quando isso acontece dentro enfim, da programação, para não ser muito técnico para vocês que estão vendo, dentro da programação desse ativo, basicamente, quando essa transação acontecer, todos os intermediários acabam recebendo simultaneamente, cada um na sua carteira. Uhum. Todo mundo tem que dar o seu próprio endereço, tal, sei lá o quê. É bem similar a mais ou isso menos aí que você explicou. Porque basicamente é o seguinte, vamos supor, hoje você quer vender um ativo, certo? Vamos supor que você está aqui no Brasil, você quer vender um imóvel, certo? E aí você vai lá, você não tem intimidade nenhuma com blockchain, você quer receber aquilo ali no Pix. Só que seu cliente, ele fala para você o seguinte, eu só tenho como pagar em USDT, certo? Eu tenho só o USDT BEP20, por exemplo. Vai acontecer o seguinte, você vai pegar, você vai gerar o seu link de pagamento ali pro cliente, o cliente vai lá, ele vai escanear ali com QR Code e ele vai fazer aquela transação na blockchain. Quando ele fazer aquela transação na blockchain, ele vai enviar para a carteira. Ali vai ser lido um relayer, vai acontecer um relayer, que é um agente que vai verificar se aquela transação ela existe e qual que é o valor daquela transação. Ele verificando que aquela transação existe e que aquela transação ela é válida, ele vai fazer o quê? Ele vai acionar a API do Banco Central do Brasil e ele vai fazer o Pix direto para sua conta. Ou seja, o cliente transferiu Mas o e se fundo... for de fora para cá?
o cliente é de Hong Kong, ele vai botar o SDT Vai acontecer a mesma numa coisa. transação O simultânea. cara de Hong Kong pode te pagar no aonde Pix. o cara de Hong Kong vai receber esses ativos de carbono e do outro lado você tem a carteira originária do dono do terreno, tal, sei o quê, e mais uns 6, 7 intermediários, que todo mundo vai ser splitado simultaneamente. Vamos E aí? fazer um exemplo que lógico funciona? aqui. O cara, ele tá em Hong Kong, ele tá nos Estados Unidos. Se ele tiver na Lua... Porque lá não tem Pix. Vamos lá. Tipo assim, Se ele tiver o na cara de Lua... Hong Kong, ele não tem Pix. Exatamente. Ele tem dinheiro em um SDT. E aí? Se ele tiver na Lua, ele te paga. Se ele tiver internet lá na Lua, ele vai lá, escaneou o QR Code lá, pagou, Alô, fez alô, a Elon transação. Musk, né? Ó, Pix na conta de você que investiu, vai lá, transação concluída, ambas E as qual que partes. é o seu serviço fazem a nessa brincadeira? conexão. Porque teoricamente você podia fazer o par disso como se fosse um P2P splitado. Você pode fazer isso com um smart contract bem feito. Uhum. Então, qual é o serviço que você está oferecendo ali? Você é uma exchange? Você é uma intermediadora? Você é o quê? A gente age como uma empresa intermediadora, nesse caso, que faz essa conexão, a ponte entre o cliente e o fornecedor, certo? Você é o agente custodiador? A gente não custodia fundos de clientes nessa transação. A gente somente, em caso de você fazer dentro da exchange, porque ainda tem toda aquela burocracia que a gente vai lá, quando a gente age como intermediador dentro da exchange, a gente vai lá, a gente tem que criar um perfil para o usuário e tudo mais. Então, a gente ainda tem que, de certa forma, custodiar os fundos. Só que aí o usuário também pode ir lá a qualquer momento sacar aquele fundo ou em USDT ou em Pix, certo? Agora, essa solução on-chain, quando a gente fala dessa solução, essa é uma solução que simplesmente a pessoa vai lá, se ela quiser pagar em USDT e tu receber em Pix, é uma transação que dura apenas alguns segundos e é uma transação que já é concluída na hora. A pessoa faz o envio de USDT, ele já faz a liquidação na hora em Pix direto para sua conta, para o fornecedor no caso. Eu ainda tenho outras perguntas sobre isso, mas eu não quero ficar tão técnico, senão o pessoal vai embora aqui da live. Isso é uma empresa sua? É uma Você das tem minhas várias. empresas. E aí? De maneira geral, o que mais que você cobre com o que você faz hoje? Vamos lá, uma das empresas que é bem interessante hoje, que eu tenho hoje, é a Blockpad. Inclusive, ela foi definido o nome recentemente, porque a gente estava passando por um rebranding, né? Que a gente estava buscando um nome que impactasse no mercado. A Blockpad, ela é uma solução hoje no mercado que visa atender o quê? Aqueles projetos, aquelas pessoas que querem empreender no mercado. Por exemplo, você quer trazer a sua empresa hoje para dentro da blockchain, porém você não conhece nenhum desenvolvedor. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar a Blockpad, e a Blockpad hoje, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer uma estrutura que você pode fazer da seguinte forma. Você quer criar um token para sua empresa. Você não precisa contratar um desenvolvedor, porque hoje um desenvolvedor, se você for contratar por um token apenas, um desenvolvedor vai custar cerca de $2.000, $3.000. A gente já oferece a solução por cerca de Por $150. mês. Exatamente. E Eu você, sei bem, e caríssimo. você sendo autoritário ali do seu contrato inteligente. Você vai ser o dono do seu contrato inteligente. Você não vai precisar que o desenvolvedor esteja atuando sempre ali que você precise. Então, a gente oferece essa solução para que a sua empresa não dependa de um desenvolvedor. Você mesmo pode ir lá simplesmente fazer o seu contrato inteligente da sua empresa. Aí a gente tem... Tá, desculpa. Se eu chegar para você e falar o seguinte, olha, eu, Giorgio, tá? Esse é um exemplo real, tá? Eu consigo escrever as regras em pseudoprogramação de tudo que eu preciso para um certo smart contract, para um certo ativo desses, né, ambientais, tal, carbono. Eu passo para você quanto que você me cobra para poder fazer o ativo funcionar. Em Polygon, estou dando um exemplo aqui. Isso, Você não precisa dar o valor certo, mas é só lá. para ter uma noção da lógica, como é que você opera na sua empresa. Hoje, no mercado tradicional, você chegaria em mim assim, ó, Biel, eu preciso de um contrato assim, 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 certo? Eu preciso lançar aqui, eu preciso dividir as cotas da minha empresa dentro de um token. E como é que seria feito isso aí? Eu teria que pegar as informações com você, a gente teria que marcar uma call Sim, pra gente beleza. chegar num Eu consenso vou para pra você. Eu produção. tenho a pseudoprogramação inteira, eu já sei como é que funciona essa parte de carbono, tal, como é que ela distribui e tal. Eu tenho todas as regras, eu vou passar para você. Você tem que fazer a parte da programação disso e o deployment disso. Uhum. Quanto custaria hoje? Hoje, se a gente for analisar, de cerca de $1.500 a $2.500. Legal. Só que é o Faz seguinte... sentido. Faz sentido. Só que é o seguinte, quando a gente fala dessa solução que eu criei para a Blockpad,
ela é justamente a automatização do meu serviço. Por quê? Porque hoje eu pego muitas pessoas que às vezes vêm ali querendo fazer a tokenização da empresa dela e ela tem toda essa dificuldade. E aí a gente tem que fazer várias calls, marcar vários contratos ali e assina aqui, assina ali. Querendo ou não, a gente já perde 10, 15, 20 dias nessa solução. Verdade. Quando a gente fala dessa muita solução da reunião. Blockpad, ela é o seguinte, você chega lá, você vai colocar aqui, ó, vai se chamar Block Safo, vai se chamar Block, o símbolo. Sim, tem esse comportamento, se funciona dessa seguinte maneira, tal. Exato. Tem Tu esse transaciona tipo de- ali na blockchain em 10 minutos, cara. Tu tokenizou sua empresa. Sem você precisar chegar assim, ó, Biel, vamos marcar uma call. Tudo de forma automática. Então você vai ver ali tudo de forma automática, bonitinho. E aí, Biel. Então, com a Livre pode contratar. Para poder fazer os ativos nossos de carbono. Interessante. É uma coisa que a gente pode discutir. Então, gente, eu tô falando aqui só para poder dar alguns exemplos. Porque eu sei que o pessoal que está assistindo, tem gente de várias áreas diferentes, a gente tentou não focar só em blockchain, mas no final das contas, quando você vai muito para tecnologia de ativos, não tem jeito. O mercado financeiro, quanto mais tecnológico você vira, mais vai para blockchain. Não tem jeito. Pode ser ativos do mercado tradicional, ativos novos, pode ser a gente falando de um ETF de, sei lá, um conjunto de ativos de investimento em startups que normalmente seriam vistos de uma forma diferente e tal. Então, a nossa CVM, o Bacen hoje está muito mais avançado. Então, eu não queria que esse papo aqui tivesse ficado tão técnico, mas não tem muito como. Não tem muito como. Os assuntos que a gente tem que falar pode parecer hoje muito complicado, mas se você estiver vindo daqui a um ano para frente, vai parecer a coisa mais simples do mundo. Da mesma forma que eu acho que quando o Pix foi inventado, nossa, o que está acontecendo tal? E por causa de muita propaganda por parte do governo, de alguns entes bancários, em 6 meses aquele mercado foi desenvolvido e super bem entendido. A ponto de você ter hoje não quero falar o nome errado, né? O cuidador de carro de esquina aceita Pix hoje dentro do celular dele. Da mesma forma, eu acho que o nosso mercado vai se adaptar muito bem também dessa forma. E agora vamos para a parte mais importante. Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Você sabe que sempre no final do episódio a ideia é você divulgar os seus perfis, os seus negócios e tal. Mas eu queria um pouquinho além disso. Não só para você passar os arrobas, mas passar uma mensagem pro pessoal. Né? Dentro do que você faz de maneira geral, todos os negócios. O que você acha que faz sentido falar pro pessoal na câmera, pro pessoal poder pesquisar o que vocês fazem. Empresa por empresa, negócio por negócio. Então aproveita esse momento, você, câmera, você, pode falar de um negócio, 2, 3, sem problema nenhum, passa os arrobas e fica à vontade com a câmera. Bom, vamos lá. Se eu pudesse dar um conselho, talvez a gente poderia começar com um conselho, certo? Cara, o conselho que eu dou para qualquer pessoa é estude. Além de tudo, estude, se esforce para isso. Por quê? Se você não estudar, você não chega a lugar nenhum. E quando a gente fala de estudar, é realmente abrir mão, muitas das vezes, daquilo que você gosta, para você estar incentivando você mesmo, para você estar lhe doando para aquilo que você almeja. E outra coisa também, a questão de que quem é, muitas das vezes, ignorante no mercado hoje, vive sozinho. Porque não adianta também a gente estudar, a gente ser uma pessoa inteligente e a gente simplesmente ignorar o fato de que outras pessoas contribuem para o nosso desenvolvimento. Outras pessoas contribuem para o nosso caráter, elas vão nos ajudando. Tenho muitos parceiros, tenho muitos amigos. Tem alguns que às vezes, a gente se decepciona. Tem alguns, por exemplo, que nos levam para frente. Tem empresas, Polycrypto, CryptoUse, Tokenizly, tem parceiros como o Giorgio, tem parceiros como esses que agregam no nosso futuro, no nosso desenvolvimento. E é isso que eu passo para vocês. Não é só a questão de você se esforçar, é a questão de você se estudar, você lhe doar, certo? A questão de você saber quem são seus amigos, quem são seus parceiros
e você sempre focar no que é melhor. Sempre focar naquilo que vai te fortalecer. Porque não adianta você simplesmente largar tudo também e você não ter a visão de um futuro. Você simplesmente ignorar seus amigos, você simplesmente ignorar aquilo que você fez para chegar até aqui. Então, vamos lá. Aqueles que queiram seguir, meu perfil é @notfoundbl, certo? Eu sou o Gabriel Karapekov, fundador de algumas empresas, parceiro hoje do canal também do MetaCast. Estamos incentivando aqui a educação, que a educação ela é a base para muitas coisas. Então, se você quer crescer, se você quer se tornar uma pessoa melhor, foque em estudar, foque em se dedicar e foque naqueles que te incentivam, que aqueles que te incentivam são aqueles que são fundamentais para o seu sucesso. Muito obrigado. Show de bola, gente. Só complementar isso aqui, o mercado que a gente está, ele é muito difícil. Ele é difícil tecnologicamente, conceitualmente. Até eu que sou uma pessoa que adora aprender coisas novas, é muito difícil de você aprender sobre tudo. Não tem como. Eu não sou programador, eu não consigo chegar a fundo em um tema e em outros. Então, o que eu queria falar para vocês que estão assistindo a gente para ser bem sucedido nesse mercado, você precisa de parceiros. Gente que entenda. Você precisa juntar um grupo de pessoas, de parceiros, de empresas, que cada um cubra o default ou o problema que você tem de forma, depois daquilo ser juntado dentro de uma empresa, dentro de um negócio, dentro de uma parceria, aquilo acabar funcionando. Então, o ponto é, ninguém faz nada sozinho nesse mercado. Eu espero que esse tenha sido a mensagem que a gente passou aqui. Com certeza. Até porque esse cara sei lá quantas empresas são 6, 7 CNPJs. E eu acho que isso é a prova de que, de fato, ninguém faz absolutamente nada sozinho. Tendo dito isso, queria agradecer mais uma vez quem está aqui até o final do episódio. Por favor, clica no like, se inscreve, bota lá o sininho, para vocês poderem receber a indicação. Claro, é normal. Mais ou menos 1 hora antes, 10 minutos antes do episódio, toda terça e quinta-feira, às 8 horas da noite, vocês vão receber uma notificação para vocês poderem assistir o nosso conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi técnico. Eu sei que vocês vão reclamar aqui porque foi técnico demais, porque de fato a gente está falando mais sobre empreendedorismo do que sobre blockchain, mas não tem jeito. Quando você acha um bom empreendedor com quase um império de empresas, com um faturamento muito grande, a minha ideia é falar assim, traz para cá e deixa eu tentar explicar um pouquinho e via algumas perguntas e provocações como é que a pessoa chegou lá. Então esse era meu objetivo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, cara, o Biel é super gente boa. Eu tenho contato pessoal dele mais uma vez. Qualquer dúvida que vier aqui no comentário, eu posso perguntar para ele, passar contato de vocês. Lembra, @GeorgioBT é o meu pessoal. Pode marcar lá e falar, George, eu vi o teu capítulo tal, tem essa pergunta tal. Eu passo para vocês poderem fazer a pergunta direto, porque de fato são temas técnicos, não tem muito o que fazer. Mas eu queria agradecer demais vocês terem ficado até o final do programa. Até a próxima e tchau, tchau.